CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje no CBN Sustentabilidade a gente vai falar de tecnologia. Eu converso com Elvio Canamaro. Ele é diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma das líderes em eletrônicos, semicondutores e tecnologia digital. Elvio, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem? Tudo bem, prazer é nosso. Obrigado pelo convite, Rosana. Elvio, já queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes o que você me contou nos bastidores de que a Samsung começou vendendo peixe e frutas. Como assim? Exatamente, acho que essa é uma história super interessante, porque a empresa é de 1938, uma empresa familiar, começou como um entreposto de exportação. A Coreia do Sul tem uma posição muito estratégica na Ásia, né, uma posição logística muito estratégica, e foi assim que a Samsung nasceu. A Samsung que a gente conhece aqui no Brasil, que é a divisão de eletrônicos, começou em 1969. E aí ela fez parte de um plano de desenvolvimento do país, depois do pós-guerra, depois dos anos 50, e começou a ampliar seus negócios. Hoje, na Coreia, o grupo Samsung ele tem diversas divisões de negócios que vão desde indústria naval, logística, hotelaria, roupa e também a divisão de eletrônicos, que é essa que você mencionou. Muito bem. E a impressão que eu tenho, me corrija se eu estou errada, é de que vocês gozam de um prestígio muito grande com relação à beleza da tela, nitidez da foto. Todo mundo fala assim, não, esse é um celular Samsung, né? Porque traz essa nitidez ali. É algo que realmente cativa as pessoas. É algo que os diferencia no mercado ou não? Olha, é algo que nos diferencia no mercado, sim, Rosana. A gente tem assim, uma paixão por buscar uma imagem de qualidade, seja na captação das câmeras que estão no celular ou no display das telas que estão nas TVs, nos tablets, notebook e também nos celulares. Tem uma história muito bacana de tela que eu posso contar aqui para vocês, se você me permitir. Claro. Porque a Samsung fez um negócio que eu achei muito legal. As telas de QLED que a gente tem, elas foram, de pontos quânticos, elas foram desenvolvidas e eram estudadas, acho que desde os anos 80. Né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas as telas que a gente apresenta hoje para o consumidor, elas não têm cádmio, que é um produto químico que é cancerígeno, faz mal para o meio ambiente e tudo mais. E aí a Samsung, esse estudo começou em várias universidades no mundo, teve um professor na Coreia do Sul, na Universidade Nacional, que buscou uma forma de fazer produções de telas com pontos quânticos em escala, mas ele não conseguia tirar o cádmio. A Samsung ficou 11 anos estudando uma forma de conseguir trazer essa tecnologia de pontos quânticos sem cádmio para a produção industrial e lançou em 2015 sua primeira série, que foi a Samsung SUHD, depois a Samsung QLED. São essas TVs que o ponto quântico te oferece uma amplitude de gama de cores muito melhor, cores mais vivas e mais nitidez, só que a gente fez isso sem o cádmio. Que em escala maravilha. industrial. Isso é muito importante, né? Ali embutir naquele produto esse atributo sustentável, que a gente espera que seja, com o tempo, reconhecido pelo consumidor. Já que a gente está falando de impacto ambiental, eu queria repercutir com você o fato da indústria eletrônica ser muito associada ao consumo exagerado de recursos naturais, né? Energia, água, os próprios minérios. Como é que vocês lidam com isso na Samsung, né? Com parcimônia, imagino que com todo o critério possível. Sim, a cadeia de eletrônicos é uma cadeia bastante complexa, ela é muito difícil, ela demanda recursos minerais importantes, mas como toda grande empresa, e a gente sendo líder da indústria de eletrônicos no mundo, a gente precisa, né, também dar o exemplo, a gente faz a devida diligência de todos os nossos fornecedores, tem o código de conduta que não é só distribuído para os fornecedores, mas é também feito por meio de treinamento, de sensibilização dos fornecedores, para a gente ter uma cadeia de fornecimento bastante estruturada e bastante clara. Todo ano, esses fornecedores passam por essas avaliações e a gente faz a publicação da lista desses fornecedores de maneira aberta e disponível para todo mundo pesquisar. Isso é um processo de transparência que é bastante importante. Ele vai também com uma cultura que é muito, muito específica da Samsung de ajudar a desenvolver as indústrias da sua própria cadeia. Todo o método produtivo que a gente tem, que é altamente desenvolvido na nossa produção, a gente também passa e transmite para os nossos fornecedores. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive um momento muito importante, né, do mercado e da economia. Há uma demanda muito grande pela inteligência artificial, ela é uma cadeia de impacto ambiental bastante importante,
mas a gente segue com os nossos compromissos de neutralizar a nossa pegada de carbono até 2030 para a divisão de eletrônicos e até 2050 para a divisão de semicondutores também. Então, acho que isso quantifica muito bem o nosso compromisso de que vamos crescer, mas com responsabilidade. A gente sabe que esses minerais críticos, né, lítio, cobalto, terras raras, são essenciais para a fabricação dos smartphones, para a fabricação dos computadores, chips e baterias, né, essencial para a nova economia. Só que outro dia eu estava lendo um especialista alertar para o fato da gente não repetir os erros da mineração tradicional. Porque está, de alguma maneira, a exploração indevida, né, mal feita desses minerais em determinadas regiões está causando uma série de impactos ambientais. Falta de água no Salar do Atacama, né, comprometendo mesmo a saúde de muita gente na Ásia. Como é que vocês monitoram os riscos relacionados aos minerais críticos na cadeia de fornecimento? Essa cadeia de fornecimento, principalmente de minerais raros, ela é monitorada no detalhe. Assim, todos os nossos fornecedores precisam prestar contas, não só do material que forneceu, mas também da forma como foi captado esse material, onde foi extraído esse material e quais são os contratos de trabalho estabelecidos para esse fornecimento. Então, se não cumpre com essas exigências, a gente não vai comprar, não vai fornecer. Mas, ao mesmo tempo, a Samsung tem desenvolvido algumas novas metodologias e revisões de cadeia. Então, no Galaxy S25, o nosso produto principal de celular do ano passado, a gente já tinha anunciado o uso de cobalto reciclado nas nossas baterias. Cobalto é um mineral que tem bastante impacto ambiental, então era muito importante de se desenvolver uma cadeia de reciclagem desse cobalto. Essa cadeia não é simples, a gente tem um vídeo muito bacana na internet que mostra um pouco de como é feito esse trabalho de reciclagem, mas, puxa, com empenho, se a gente conseguir chegar num nível de reciclagem, que não é só a tecnologia industrial, mas construir uma cadeia onde o consumidor devolvendo o celular para mim, eu consigo de maneira muito economicamente viável fazer a reciclagem desse celular e botar esse cobalto de volta, a gente começa a criar uma cadeia mais interessante. Virtuosa, você poupa recursos virgens, né? Que está utilizando aquele que já está ali, de uma maneira muito mais sustentável. O Brasil está agora muito focado nessa questão de uma política nacional de minerais críticos, né? E a gente tem uma grande preocupação de não ser apenas fornecedor de commodity, mas agregar valor aqui no país, gerando tecnologia, revertendo isso em empregos, em melhoria das próprias condições da população. Como é que você enxerga esse movimento aqui e como você relaciona as atividades da Samsung? Olha, a gente tem fornecedores de minerais que são aqui do Brasil, que fornecem para a cadeia global da Samsung. Então, o país tem uma posição estratégica super interessante, né? Onde a gente pode realmente colocar o país em um patamar muito diferenciado na competição internacional. A segunda maior reserva do mundo, né, Elvio? Exatamente. Assim, a gente tem uma oportunidade muito bacana que talvez exija da gente, demande de nós como brasileiros, de que a gente tenha a consciência e a responsabilidade de realmente conseguir a melhor negociação global para que o país possa ser competitivo na cadeia global. Espero que a gente consiga fazer isso sim. Tomara. Agora, Elvio, eu queria repercutir um pouco com você a questão da geração de resíduos eletrônicos, que é um outro grande desafio aí do setor. Eu tenho um dado aqui da ONU mostrando que o mundo gerou, em 2024, 60 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E menos de 1/4 desse volume foi reciclado. Eu acho até que é uma estimativa aqui muito otimista, porque pelos dados que eu vejo, esse percentual é muito menor de reciclabilidade desses resíduos eletrônicos. E eu vejo que vocês, na Samsung, têm, de fato, programas globais de coleta e reciclagem de eletrônicos em 80 países. Como é que isso funciona aqui no Brasil? Quais são os resultados de logística reversa que você quer compartilhar com a gente? Olha, Rosana, isso é muito bacana, porque isso está no nosso compromisso, né, global de sustentabilidade, de ESG. E aqui no Brasil, a gente faz uma operação que é muito legal, porque a Samsung oferece o serviço de coleta e reciclagem de produtos eletrônicos de qualquer marca, de qualquer modelo, funcionando ou não. Se o consumidor entrar em contato com a gente por meio dos nossos canais digitais, a gente vai buscar. Mas, para eu gerar um incentivo também, a gente tem um programa que chama Ecotroca, onde se o consumidor, na compra de um produto Samsung novo, por meio da nossa plataforma, tiver interesse em reciclar um produto antigo, a gente vai e busca e entrega o novo na casa dele. Tem produtos, principalmente os grandes, né, máquina de lavar, geladeira, em que essa operação é bastante importante, porque não dá para ficar sem a geladeira ou a máquina de lavar por um dia. Sim. Então, você agenda com a gente, compra o produto da Samsung, eu te dou desconto,
faça o incentivo comercial econômico para incentivar essa reciclagem e a gente trazendo para cá, a gente dá a destinação apropriada. Isso já existia para celulares, a gente expandiu para a linha branca, TV, geladeira, a máquina de lavar, ar-condicionado. Mas o Brasil também tem uma coisa muito peculiar, né, Rosana? A gente, por mais que a gente faça esse incentivo assim, de reciclar eletrônicos, alguns a gente, por prática, assim, né, por cotidiano, você pega uma TV mais antiga, compra uma nova, você não bota para reciclar, você doa para alguém, passa para uma outra casa do campo ou da praia. Exatamente. Né? O que não é ruim, porque você está estendendo o ciclo de vida útil desse produto, né? Mas aí, se chegar nesse limite, por favor, entre em contato com a gente vai buscar, é parte do nosso serviço. E a questão do uso de plástico reciclado nos produtos, que é outro problema também, considerado um dos vilões do meio ambiente, está aí nos oceanos, poluindo tudo. Exatamente. A gente, desde 2022, a empresa se colocou esse compromisso de aumentar o uso de plásticos reciclados na composição dos produtos. Isso parece talvez simples, porque a gente hoje tem acesso a muitos produtos reciclados, mas, no entanto, quando eu falo de produtos eletrônicos, eu tenho que ter uma avaliação muito técnica e importante aqui, né? Os celulares ficaram cada vez mais leves, mais finos, então todo esse material plástico, metal que eu utilizo dentro do celular, ele precisa passar por uma avaliação técnica muito importante. A gente lançou em 2022 um compromisso de trazer plástico também de redes de pesca que seriam destinados para o mar. A empresa entendeu que o oceano é um ecossistema muito importante, então a gente fez esse movimento de trazer redes de pescas que seriam destinadas para o mar e começou a incorporar esse plástico reciclado dentro dos nossos produtos. Eu já falei desse programa, envolve várias empresas no mundo todo, não? Das redes de pesca. Envolve várias empresas, mas aí a gente fez um negócio muito bacana. E acho que isso é um pouco a natureza da Samsung, sabe? A gente encontra um tema que a gente gosta, entende que é importante e a gente vai a fundo. Essa iniciativa se estendeu também para parcerias com ONGs nos Estados Unidos, com universidade na Califórnia, em San Diego, para fazer essas pesquisas da preservação dos corais. E olha o que a gente descobriu. Para esses pesquisadores poderem fazer os estudos acadêmicos de corais, eles usavam câmeras muito pesadas, muito caras, e que não tinham uma qualidade profissional, mas, no entanto, no mar você tem os reflexos de luzes azul e verde. A Samsung foi lá, tem 2 engenheiros da Samsung na Coreia, que são da área de divisão de tecnologia de imagem, e um deles é mergulhador, e falou, não, a gente precisa resolver isso. Desenvolveram o modo oceano na câmera. Então, hoje, esses pesquisadores conseguem mergulhar com celulares da Samsung com câmera, nesse modo oceano, para tirar fotos dos corais, dos recifes de corais. E por que isso é importante? Com mais produção de fotos, a gente conseguiu gerar hoje 80 modelos 3D que ajudam as universidades nos Estados Unidos, captando imagens em 10 localidades no mundo, para poder fazer estudo de corais. O mapeamento, né, desse ecossistema que está ultra ameaçado, né? Exatamente. Muito legal, Elvio. Agora, voltando a essa questão da vida útil do aparelho, a gente troca de smartphone e a média, me parece que no Brasil é a cada 3 anos, né? Eu demoro um pouco mais. Tem gente da sua equipe que eu sei que em 2 anos precisa trocar de smartphone. Porque tem um imperativo da inovação tecnológica, né? Uma nova facilidade ali, um atributo novo que fascina o consumidor. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, em razão da sustentabilidade, garantir vida útil aos aparelhos, durabilidade. Como é que vocês lidam com esse dilema? Olha, a gente tem isso muito claro, né? A tecnologia avança com muita velocidade. No entanto, quando a gente faz uma proposição de produto, como, por exemplo, nos celulares, a construção do material do celular, o tipo de alumínio que a gente usa, os níveis de proteção, IP68 que a gente oferece a alguns celulares, ele garante essa proteção do físico. Mas, além disso, a Samsung oferece até 6 anos de atualização do sistema operacional. Isso parece uma coisa que é software, que não é tão impactante, mas, na verdade, com isso eu consigo estender bastante o ciclo de vida de produto, né, do uso do produto. Do aparelho. Você vai continuar com um celular muito funcional e, inclusive, a gente aproveita dessas atualizações para poder trazer também novos atributos e facilidades de inteligência artificial, que são muito novos nos aparelhos mais recentes, também que começam por meio da atualização do sistema operacional, ficar disponíveis para outros aparelhos mais antigos também. Isso é maravilhoso, né? Você troca a alma do aparelho, ele fica ali, o corpo dele permanece. E tem diferentes usos, né? A gente tem os entusiastas da tecnologia e das novidades, que querem conhecer os últimos lançamentos, e tem gente que tem um uso mais simples e que só precisa do celular para fazer ligação, fazer uma chamada em vídeo, ver algumas páginas.
Então, para todos esses públicos, a gente tenta atender e oferecer a melhor proposição de produto e de serviço e de experiência. Muito bem. Elvio, eu queria repercutir com você o impacto das mudanças climáticas sobre a cadeia global de suprimentos, né? A ocorrência de eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. De que maneira a Samsung está se planejando para lidar com o risco climático? De que maneira, de fato, eles afetam a cadeia de suprimento de vocês? Olha, a cadeia de suprimento hoje de eletrônicos é uma cadeia bastante complexa e ela é mundial, né? Fragmentada também, Ela se né? fragmentou, né? Se antigamente isso estava muito concentrado em pedaços da cadeia em alguns países, hoje ele está muito fragmentado, diversificado. Então, isso é parte da nossa operação. O risco climático é algo que a gente leva em consideração, mas a empresa também tenta manter uma cadeia mais lean, mais light possível, mais leve possível, mais dinâmica e ágil. Porque também sustentabilidade e eficiência, né, Rosana? Então, para eu poder oferecer um produto com um preço competitivo, eu preciso ter uma cadeia de suprimento também que seja bastante simples, bastante controlada, para poder não ter esses incrementos de custo. É um ponto de atenção que acho que todas as empresas estão monitorando hoje em dia e que a gente também vai precisar atuar em algum momento. Muito bem. A gente diz que todo mundo tem um celular, mas isso é uma falsa ideia. Porque a gente lida, sobretudo aqui no Brasil, com a questão da exclusão digital, né? E que não está ali consubstanciada apenas no aparelho celular. Quando eu falo de exclusão digital, é realmente viver à parte desse movimento. Qual é a contribuição da Samsung nesse sentido de criar aqui no país um ambiente muito mais inclusivo do ponto de vista digital? Olha, a gente faz esse modelo que eu te falei, né, da gente fazer a troca dos celulares, a gente traz produtos que são mais de entrada para realmente levar um serviço. Então, hoje, esse ano a gente lançou um celular que seria talvez o nosso modelo mais de entrada, mais simples, que ele já vem com inteligência artificial. A gente está bastante preocupado de trazer essa experiência para todo mundo. E essa extensão de ciclo de vida de produto também, fazendo as atualizações para celulares mais antigos, que vão ter um preço mais barato, começa a tornar bastante mais acessível. Democratiza, né? Não só o hardware, né? Não só o aparelho celular, mas também as experiências, o acesso à informação. E a gente tem iniciativas de educação que também estão olhando para isso, né? Não para o uso do celular, mas efetivamente de trazer a tecnologia, esse pensamento de inovação, que é bastante importante para dentro de escolas públicas, por exemplo. É isso que eu quero te perguntar, as iniciativas que a Samsung desenvolve para a formação de jovens em tecnologia, programação, inteligência artificial, são inúmeros, né, os programas que vocês têm. A gente tem um dos nossos programas que é global, chama Samsung Innovation Campus. A gente oferece curso mesmo de inteligência artificial, programação em Python para jovens em situação de vulnerabilidade, em parceria aqui com o Senai, Instituto Federal de São Paulo, Instituto Federal do Ceará. É super bacana. Tem coisa que eu não vou conseguir te explicar, porque o conteúdo é super avançado e eu não consigo entender. Mas, assim, os jovens, quando eles fazem a apresentação dos seus projetos, é maravilhoso de ver, porque ele não é só o conteúdo duro de programação IA, a gente também faz a formação de habilidades socioemocionais, técnicas de comunicação, de apresentação e pensamento crítico. Mas o nosso maior programa no Brasil é o Soul for Tomorrow, programa onde a gente convida alunos e professores de ensino médio das escolas públicas a elaborarem projetos reconhecendo a comunidade onde eles vivem e aplicando conhecimentos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Que legal, né? Você poder tangibilizar o impacto positivo na comunidade. Isso tem sido, assim, puxa, Rosana, uma experiência maravilhosa. Eu sou, assim, muito privilegiado de poder acompanhar isso. A gente está na 13ª edição do programa. A cada ano a gente vê alunos e professores dos diversas partes do Brasil, desse Brasil gigante que a gente tem, trazendo ideias maravilhosas. O ganhador do ano passado é de São Luís do Maranhão, fizeram um projeto para criar um forno mais rápido de cozimento, de preparação do coco do babaçu para as quebradeiras de coco de babaçu. Do ano anterior, a gente tem um projeto que é de uma comunidade quilombola, numa escola técnica no interior de Pernambuco, que quis ajudar a produção de mandioca, que era da comunidade quilombola importante, né? A manipoeira é a água do tratamento da mandioca, que é contaminante. Criaram um filtro de baixo custo para essa comunidade. Legal. Estamos conhecendo um Brasil que é maravilhoso. Maravilha. Elvio, me fala um pouco sobre a questão da diversidade e inclusão, né? Se o setor é predominantemente masculino, como é que está a questão da representatividade daquelas categorias minorizadas, questão de gênero, de raça, LGBTQIA+. Olha, lá
Eu tô na Samsung há quase 15 anos, né? A indústria de eletrônicos no passado era bastante masculina. É. A gente precisa reconhecer. Mas isso era uma coisa que a gente também não concordava muito, não. Então, no Software Tomorrow, por exemplo, Rosana, a gente, nas primeiras edições, né, fez esse convite de projetos de tecnologia, de engenharia e ciências nas escolas públicas. Via uma participação de meninos bastante alta. E a gente falou, puxa, isso não está certo. Precisamos incentivar a participação feminina. Colocamos cota mesmo. Falou, olha, para participar do programa tem que ter pelo menos uma menina. Alguns anos depois, e agora a gente é muito feliz de poder compartilhar com você, de que hoje a gente tem uma participação equânime de meninas e meninos. Tem grupos que são só de meninas, a gente começa a ficar agora com outro problema, porque as meninas estão se mobilizando e é muito legal de ver isso. É. E também as professoras, que é uma participação muito legal, porque se a gente pensar, né, se hoje eu tenho meninas participando em escolas públicas de projetos de ciências, eu tenho professoras que enfrentaram um desafio ainda muito maior há muitos anos atrás e que romperam barreiras que na época eram muito mais difíceis, né? Então a gente é muito legal de ver isso acontecer. Que legal. E a questão do bem-estar digital, que é um tema super importante também, porque existe uma grande preocupação da dependência que a gente desenvolve com as telas. Sim. Até pessoas mais ocupadas, mais avisadas dos danos, quando a gente percebe, a gente está ali mergulhado, né, nesse universo. De que maneira vocês contribuem para ampliar essa consciência, para passar mesmo a ideia de que precisa ser uma relação saudável? Olha, isso está na forma como a gente comunica e também em como a gente disponibiliza alguns atributos de produto, né? A ideia da empresa, da Samsung, é de que as pessoas tenham uma melhor experiência usando os eletrônicos e eles possam viabilizar acesso à informação ou facilidades para o dia a dia, né? Nosso presidente global, quando apresentou a nova linha de celulares, ele falou, olha, a IA tem que ser muito importante para as pessoas porque ela tem que ser segura e tem que ser prática. Então, ela tem que servir ao consumidor, né? Ao usuário dos nossos produtos. Então, a Samsung tem alguns desenvolvimentos muito legais. Por exemplo, dentro do Samsung Health, a gente tem pesquisas, inclusive usando pesquisadores, centro de pesquisa da Samsung aqui em Campinas e em Manaus, que a gente tem P&D aqui, que ajudam a desenvolver soluções para monitoramento de batimento cardíaco, monitoramento de sono. E é muito importante essa pesquisa é muito importante aqui no Brasil, porque, sabe, a gente tem uma diversidade étnica muito grande. Sim. E a diversidade da coleta desses dados fundamenta e serve de base para as pesquisas que acontecem aqui e também nos nossos centros de pesquisas na Coreia. Então, hoje a gente tem na preposição do celular, você pode customizar no seu celular, criar um limite de tempo para o seu uso. E a gente sempre divulga isso, né, de que o importante, assim, ele é um complemento, ele é para ter o serviço. Então, use ele de maneira com parcimônia, com equilíbrio, porque isso é importante para a saúde de todos. Muito bom. Gostei de saber. Eu não sabia que você podia dispor assim do celular ao seu bel prazer, incorporando esses elementos aí que trazem muitos benefícios, né? Porque é uma questão bem preocupante, né, Elvia? A gente Sim. se vê tragado mesmo Sim. pela tela e é algo que desencadeia uma série de problemas, né? Eu acho que a gente está num acesso hoje de hiperconectividade que traz muita informação para a gente, né? Se no passado a gente não tinha isso, hoje a gente tem isso. Isso não é do celular, né? Isso é dessa mídia hiperconectada que a gente tem, que é legal porque você consegue receber e captar informações do que está acontecendo no mundo nesse exato momento, mas ao mesmo tempo acho que a gente vai ter um processo autoeducativo nosso mesmo de tentar entender onde que é esse ponto de equilíbrio saudável, Depurar né? tudo para poder chegar no meio termo, né? Realmente botar de lado, descansar na hora de descansar e ver o que é prioridade para a gente receber. Muito bem. Elvio, a questão da transparência na divulgação das metas e resultados ESG. A gente teve recentemente um revés atribuído à CVM, das companhias abertas aqui no Brasil, né, que tirou as companhias da obrigatoriedade de apresentar relatórios baseando-se nos padrões internacionais mais rigorosos. Como é que vocês lidam com essa questão da transparência, da prestação de contas? Olha, a gente tem um relatório de sustentabilidade anual, ele é global, por conta da nossa cadeia, até dessa fragmentação de cadeia, é muito complexo para a gente fazer esse relatório, e a gente vai manter esse formato por enquanto. Uma coisa que a gente está acompanhando muito de perto, desde a nossa matriz na Coreia do Sul, também são as regulações da União Europeia. Porque aí também é uma mescla também, né, de regulatório obrigatório e também do que é importante da gente abrir como sistematização de dados ambientais e de ESG. Então a gente acompanha muito de perto tudo isso, os dados que a gente tem, os compromissos que a gente fez de zerar carbono em 2030, 2050, eles estão mantidos e vão ser
devidamente apresentados assim que a gente tiver essa progressão. Mesmo com o advento da inteligência artificial, por exemplo, né, dos data centers, que acabam consumindo muitos recursos, né, são bichos papões de energia, Sim. vocês permanecem aí firmes nessa meta de neutralidade de carbono. A Samsung, a divisão de semicondutores da Samsung, ela é um fornecedor muito importante dos data centers, né? A gente oferece os chips, os processadores, as memórias e os HDs, que fazem parte dessa divisão maior da Samsung. Mas mesmo dentro dessa divisão, a gente tem hoje objetivos muito claros de aumentar cada vez mais a eficiência energética desses componentes que são utilizados pelos data centers das grandes empresas de inteligência artificial. Isso faz parte do desenho de produto que hoje a divisão de semicondutores tem Design também. é super importante, né? E muita gente despreza, não dá o devido valor à eficiência energética. Você consegue ter uma margem boa ali de redução de desperdício, né? 15%, 20%, é bem interessante. Sim, isso é valor de produto, né? A sustentabilidade é eficiência, mas ela também é fator econômico competitivo. Então, se eu ofereço para uma empresa de data center um chip e um processador que tem alta performance, ele tem um tamanho menor, ocupa menos espaço e gasta menos energia, puxa, é uma proposição bem interessante e ela também se torna uma proposição ambiental porque eu consumo menos energia. Elvio, agora seja sincero comigo. Pode deixar. Não que você não está sendo. Mas é porque é uma pergunta realmente que eu acho que é necessário a gente encarar. No Brasil, o consumidor está mais atento aos critérios ESG ou o que vale na hora da compra de um aparelho é ainda o preço, a qualidade, a conveniência? Os atributos sustentáveis já entram na equação da decisão de compra ou não? Olha, eu acho que em algumas camadas sim, mas eu acho que tem uma discussão de sustentabilidade e de consumo consciente que a gente precisa sempre trazer para a mesa, né, para a conversa. Os produtos que a gente vende hoje no Brasil, eles são aqui produzidos no Brasil, indústria brasileira, né? Samsung tem fábrica em Campinas, tem fábrica em Manaus. Produtos são preparados e industrializados aqui, são oferecidos para o consumidor com certificação, com homologação das certificadoras brasileiras. Isso é um fator, uma proposição bastante importante, que eu acho que é legal. Então, quando a gente, às vezes, a indústria de eletrônicos, principalmente os pequenos, às vezes a pessoa viaja, traz de fora e tudo mais, que não tem problema nenhum, né? Mas quando a gente também valoriza a indústria brasileira, porque isso gera emprego no país, isso gera impostos no país, gera investimento no país, isso é um fator bastante importante, né? Como eu comentei com você, a gente tem 2 centros de pesquisa e desenvolvimento aqui, um em Campinas e um em Manaus, parcerias com as universidades estaduais e federais dos 2 estados, com a Unicamp aqui em São Paulo, com a UEA lá no Amazonas. Então, tudo isso está dentro dessa cadeia, né? A gente tem uma produção local e oferece produtos homologados. E a gente precisa pensar nisso, né? Porque a Samsung olha a cadeia, como eu comentei antes, né? Desde o fornecimento de matéria-prima até o encerramento de ciclo de vida de produto. Acho que isso é um fator importante para a gente começar a pensar como consumidor. Quanto mais a gente incentivar essa cadeia, e é difícil, porque às vezes ela é um pouco mais cara, mas acho que ela vale um investimento, né? Agora, Elvio, o que faz uma empresa que começa vendendo frutas e peixes a se tornar uma potência global com foco na agenda ESG? Por que vocês se destinam às melhores práticas sociais, ambientais e de governança? Qual é a vantagem tangível, pragmática que vocês escolhem? Olha, a vantagem competitiva, eu te diria hoje, que é participar de um mercado global e que isso está se tornando, ainda bem, cada vez mais uma exigência competitiva, né? Ninguém vai escolher uma empresa que não tenha minimamente transparência nos seus dados ambientais e sociais, que não tenha homologações apropriadas e certificações. Mas acho que isso também remonta um pouco à história da própria Samsung, Rosana, que a gente falou lá no começo. O fundador da Samsung, ele tem uma fala que ele dizia da gente, como empresa, oferecer a melhor experiência, o melhor produto para o consumidor, para a pessoa e para a comunidade. Isso é cultural coreano. E a Coreia do Sul é um país que passou do pós-guerra com muitas restrições. Ela tem recursos naturais muito limitados. A matriz energética deles é muito complexa e muito difícil. Então, desde seu princípio, eu acho que a empresa cresceu em uma cultura, em um contexto de país onde os recursos não são disponíveis e não são fáceis, né? Nos anos 50, no pós-guerra, a Coreia do Sul era um país devastado. Então, todos os desenvolvimentos da empresa, eles levam isso em consideração. Desde a primeira TV colorida que a gente fez, ela só saiu depois que a gente desenvolveu uma tecnologia para... Porque, olha, é histórico isso, mas é bacana. Primeiras TVs coloridas, você ligava, ela demorava um tempo para aparecer a imagem, porque ela esquentava.
Samsung investiu em pesquisa para que fizesse um pré-carregamento e ela ligasse mais rápido. Com isso, a primeira TV que chamava Econovic, de 1972, ela já tinha economia, ela já apresentava uma economia de energia de quase 30%. Olha. Porque energia era um recurso muito difícil dentro da Coreia. Então, esse ambiente de escassez levou à otimização dos recursos na companhia, né? Exatamente. E aí isso está imbuído na forma como a gente faz as coisas, na cultura do país e da empresa. Muito bem. Elvio, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Acabou o nosso tempo, já estão pedindo para a gente encerrar. Vamos desobedecer a galera, que está tão bom o papo, né? Não podemos. Mas, muito obrigada. Eu já te convido para uma próxima oportunidade. Parabéns pelo desempenho da Samsung nesse setor, que é tão importante para a nova economia. Muito obrigado. Obrigado a você, Rosane. Gente, eu conversei com Elvio Canamaro. Ele é diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, a outra linda, Priscila Gubiotti, e o Bruno Carvalho. E na edição, o Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.